Olá a todos e todas, meu nome é Débora Almeida, este é o programa Passando a Letra, aqui na nossa rádio e TV A Voz dos Trabalhadores. E eu te convido a ficar comigo os próximos minutos. A palavra da semana, a palavra da vez é ruptura. E eu vou explicar o porquê. Ruptura das relações, ruptura das confianças, ruptura do Estado democrático de direito, das promessas, das alianças, dos direitos fundamentais da pessoa humana. Essa semana nós vimos um caso muito importante de ruptura dentro da questão política, né? E econômica também. A gente vem apontando que neste governo atual a desindustrialização tem acontecido a passos largos para favorecer o agronegócio. Sabemos que o agronegócio emprega muito menos pessoas do que a indústria e o comércio. Mas, como é sabido de todos, há um conluio entre a elite para favorecer, facilitar o governo que ainda aí está. Mas a situação chegou a tal ponto que a Fiesp, na semana passada, escreveu um manifesto pedindo que a Constituição Federal seja cumprida. Este manifesto foi assinado por mais de 200 entidades. Quando o governo federal ficou sabendo deste manifesto e recebeu a informação de que nele a Fiesp ameaçava parar os investimentos no Brasil caso o cenário político e econômico não se estabilizasse, fez também suas ameaças. O governo federal ameaçou a Fiesp de tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica da Febraban, pedindo ainda para que este manifesto não fosse entregue antes das manifestações de 7 de setembro. A pressão foi tanta que Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, cedeu à vontade do governo federal e segurou a entrega deste manifesto. Isto provocou, como estão dizendo as manchetes nos jornais, um tiro no pé, um tiro que saiu pela culatra, porque as entidades que assinaram este manifesto ficaram desgostosas tanto com o governo federal, que ameaçou a entrega do manifesto antes do dia 7 de setembro, e também com o presidente da Fiesp, que se sujeitou às ameaças presidenciáveis e não entregou o manifesto. Vai entregá-lo somente na semana que vem. Isto fez com que várias destas entidades que assinaram o manifesto acabassem publicando notas de repúdio, de protesto em relação ao manifesto não ter sido entregue como foi combinado. Então, existe no ar uma situação de rupturas sociais, políticas, econômicas
que estão aguardando o acontecimento das manifestações em 7 de setembro para decidirem os próximos passos do país, para decidirem qual rumo irão tomar. Nós sabemos que estas manifestações, chamadas por Bolsonaro, têm como principal objetivo defender a sua agenda, né? O que a gente vem chamando de agenda bolsonarista. E o que seria essa agenda bolsonarista, né? Seria aquele pacote neoliberal que eles querem, né, fazer com que nós engulamos goela abaixo sem nem anestesia, né? As reformas que eles querem fazer como um pacote econômico, alegando que o Estado está muito pesado, muito caro, né? As privatizações, o esvaziar os poderes do STF e do Congresso Nacional. Nós sabemos que um dos objetivos destas manifestações bolsonaristas é emparedar as instituições que estão freando o autoritarismo de Bolsonaro. Nós já sabemos, né, de longa data, que Bolsonaro não aceita ser questionado, né? É um ditador de plantão para todos os momentos e todos os negócios. Nós temos aí na mídia vários exemplos que confirmam o que eu estou dizendo. Então, esta não entrega do manifesto não só fez com que estas entidades se manifestassem antes mesmo da entrega do manifesto, como também acabaram se distanciando da organização destes manifestos de 7 de setembro pró-Bolsonaro. Então, de fato, pessoas, entidades ligadas ao agronegócio estão abandonando o governo federal, porque sabem, né? Qualquer um com um pouquinho de inteligência consegue compreender que onde não há paz, não há confiança, não há trégua, né, entre a política e a economia irá muito mal e todos os setores terão muito a perder com isso, né? Então, esses capítulos que a gente espera virem, né, após o resultado, as consequências das manifestações bolsonaristas de 7 de setembro, são tão, né, aguardados que têm tomado as manchetes de praticamente todos os jornais e veículos de imprensa que nós temos no Brasil. Então, o Correio Brasiliense trouxe como manchete: 7 de setembro. Manifestantes não contam com aval das Forças Armadas. Estas manifestações não estão sendo bem avaliadas pelas instituições militares. Nos quartéis, o entendimento é de que o Brasil precisa de uma trégua na crise entre os poderes. O jornal O Tempo trouxe em suas manchetes: outdoor convocando para a manifestação de 7 de setembro tem logo da PMMG, ou seja, Polícia Militar de Minas Gerais, né? E aí o governador Zema
informou que a corporação não tem qualquer participação no ato e que pediu aos organizadores da manifestação que retirassem a logomarca, né? Só em Belo Horizonte serão 16 movimentos, né? Contra e a favor. E tem uma informação importante, né? Eu disse ontem no nosso programa que eu acreditava que o maior confronto aconteceria aqui em São Paulo. E me enganei, porque hoje, ao fazer o nosso programa, eu descobri que em Belo Horizonte, os dois movimentos pró e contra Bolsonaro estão marcados no mesmo lugar e no mesmo horário, né? E isso acho que vai dar muito pano para manga, porque os dois lados, né, dos movimentos estão prometendo levar bastante pessoas, né? Eles utilizaram a expressão centenas de pessoas para a rua, né? Então vamos ver o que vai aí acontecer em Belo Horizonte. Talvez o maior confronto não seja em São Paulo, como eu achei que seria, né? O Valor Econômico trouxe o seguinte: o sentido das manifestações de 7 de setembro bolsonaristas. O teor autoritário das manifestações previstas no feriado preocupa, mas o pior é a agenda de Bolsonaro, que defende e quer levar adiante, né? Então, o que a gente comentou aqui há poucos minutos, né? Essa agenda neoliberal, este teor autoritário que ele gosta de dar a tudo que sai de lá do Palácio do Planalto, colocar em xeque o poder do STF e do Congresso Nacional e emparedar as outras instituições, né, para que ele possa mostrar o quanto, né, ele tem poder em suas mãos. Vejamos. O Povo, o jornal, trouxe assim: protestos de 7 de setembro, ameaça real ou blefe de Bolsonaro? Jair estimula manifestações de apoiadores no feriado. Uma mobilização que levanta preocupação desde a presença de militares até os propósitos que podem afrontar a própria democracia. É lógico, né, pessoal? Se sai para as ruas pedindo o fechamento do STF, a invasão do Congresso Nacional, podemos dizer que passaremos a viver um período democrático? Óbvio que não, né? É a ditadurazinha que nós tivemos oportunidade de comentar ontem. A Gazeta do Povo veio falando sobre a posição dos caminhoneiros. Então, eles colocam a seguinte informação: caminhoneiros agitam bastidores das manifestações. Alguns farão barreiras nas principais estradas do país. Então, meu querido, né? Você que estava aí à espera de uma terceira via e queria aproveitar o feriado de 4 dias, saindo da sua cidade para ir relaxar em outro lugar, veja bem se vale a pena. Porque você pode, quando voltar,
encontrar bloqueios feitos pelos caminhoneiros que apoiam Bolsonaro para chamarem a atenção para a sua pauta. Veja bem, os caminhoneiros estão declarando que a pauta deles nestes movimentos pró-Bolsonaro não é uma pauta política. Eles não querem entrar no mérito da questão de fechar ou não STF, invadir ou não Congresso Nacional. A pauta dos caminhoneiros é a questão financeira. Eles estão com dificuldades, assim como qualquer brasileiro, né, trabalhador, em encher o tanque de seus veículos para poderem pegar os fretes. Então, em função do aumento, né, do combustível, do gasto com pedágios, dos prazos cada vez mais curtos para levar o frete de um ponto a outro, os caminhoneiros bolsonaristas irão apoiar o movimento, provocando alguns bloqueios nas estradas do Brasil, mas com uma pauta econômica e não política, né? E as entidades ligadas aos caminhoneiros disseram que após as manifestações, ó lá, tô dizendo, né? Tudo tá suspenso esta semana, aguardando o que vai acontecer dia 7 de setembro. Então, de acordo com o resultado das manifestações, os caminhoneiros vão se reunir e tentar resolver se partem para uma greve nacional ou não. Mas as entidades já adiantam que os caminhoneiros estão bastante divididos em relação a esta possibilidade de uma greve nacional. O estado de Minas Gerais, né, que trouxe esta informação de que os dois movimentos pró e contra Bolsonaro acontecerão em Belo Horizonte, no mesmo local e no mesmo horário. E o local marcado para as duas manifestações é a Praça da Liberdade. E isto parece que está tirando aí o sono do governador, né? E não é para menos, né? Uma praça dividida entre dois grupos opostos ideologicamente e que vem demonstrando muita discórdia através das redes sociais, de fato é caso para a gente ficar preocupado, né? O jornal Último Segundo disse: Dória, manifestantes, inclusive policiais, serão revistados nas manifestações. O governador do estado de São Paulo disse que em hipótese nenhuma será permitido qualquer tipo de armamento, né? Então, as pessoas no entorno das manifestações, tanto as manifestações da Avenida Paulista quanto as do Vale do Anhangabaú, terão aí revistas para verificarem se as pessoas estão levando armas para estes encontros. O Estadão diz o seguinte: governos reforçam ações contra a violência em atos de 7 de setembro. Em São Paulo e no Distrito Federal, haverá revistas no entorno das manifestações. São os dois locais onde
Bolsonaro está prometendo comparecer, né? Tanto é que as manifestações do Distrito Federal acontecerão no período da manhã, para que Bolsonaro faça lá um pronunciamento e venha para São Paulo, para a Avenida Paulista, no período da tarde, fazer outro pronunciamento para os seus apoiadores. Alvo dos bolsonaristas, o Supremo decreta ponto facultativo na véspera do feriado por segurança. Gente, eu acho isso um absurdo, né? Assim, me dá licença, né, de interromper aqui as manchetes, mas o STF dar a desculpa de que vai fazer um ponto facultativo na segunda-feira para garantir a segurança por conta de um ato que vai acontecer no dia 7 de setembro, é para nós todos trancarmos as portas das nossas casas. Seria muito mais bonito, né, eles dizerem que por conta da pandemia vão aproveitar, né, trabalhar remotamente neste dia e não assumir uma postura que demonstra fraqueza. Na minha opinião, quando o STF fala que vai fazer ponto facultativo na segunda-feira por questões de segurança, para mim, ele está demonstrando fraqueza, né? E se o STF está com receio das manifestações de 7 de setembro, tendo eles lá, né, todas as guardas nacionais garantidas em sua defesa, imagine nós, pobres seres mortais, o que será de nós, né? Então, eu não podia deixar de comentar este sinal de fraqueza do STF, que eu achei o cúmulo, né? Mas no Brasil, a gente pode esperar de tudo, infelizmente. Capaz até que o STF abre as portas na quarta-feira e fala, pode entrar, não precisa quebrar nada, né? É um absurdo, tá tudo virado. A Agência Brasil publicou o seguinte: São Paulo, Polícia Militar e movimentos acertam detalhes de manifestações de 7 de setembro. Polícia de São Paulo disse que irá revistar os manifestantes no dia, né? E aí, então, né, eu dou as dicas do que você não pode levar para as manifestações no Distrito Federal e em São Paulo, né? É óbvio que o espaço é grande, a revista vai ter dificuldades em ser feita, mas você pode ser surpreendido por um policial que te peça um destes objetos que eu vou dizer. Arma de fogo, né? Tá proibido, já falei aqui em vários jornais, tanto o Distrito Federal quanto São Paulo estão dizendo que será proibido, em hipótese alguma será aceita, né, a arma de fogo. Arma branca, ou seja, faca, machado, martelo, né? Todas estas armas brancas também estão proibidas. Objetos cortantes, canivetes, né? Fogos de artifício, pedaços de madeira, então muito cuidado quem for com suas bandeiras, pode ter aí algum problema para ter que carregá-las depois, só o tecido na mão, né? Então, pedaços de madeira e de ferro estão proibidos nestas duas manifestações. Álcool líquido também está proibido. O álcool em gel não,
até porque faz parte do protocolo sanitário contra o coronavírus, né? Mas o álcool líquido, que normalmente é utilizado, né, não só para desinfectar alguma coisa, mas também para botar fogo em alguma coisa, também está proibido. E aí, né, a gente passa para últimas considerações aí de manchetes sobre o 7 de setembro. O Infomoney disse: STF tem adotado medidas para mitigar riscos com manifestantes de 7 de setembro, ou seja, já estão fechando até no dia 6, né? Com 24 horas de antecedência, eles já estão fechados. Não, se a gente parar para pensar, né, que tem o final de semana, muito antes de 24 horas dos protestos, o STF já está se escondendo embaixo da mesa, né? E nós sabemos que nestas manifestações pró-Bolsonaro, tem 2 nomes de ministros que muito provavelmente serão destacados, que é o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso, que deverão ser o foco de atenção aí do chefe do executivo em seus pronunciamentos, né? Não se esqueçam que, muito a contragosto, ele retirou o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O Correio Brasiliense vem dizendo: Brasília e São Paulo, presta atenção, porque vocês vão ver em Brasília e em São Paulo movimentos grandes. Por quê? Porque Brasília e São Paulo receberão caravanas de todo o país, né? Então, aqui em São Paulo, quando as manifestações pró-Bolsonaro são grandes, a gente nem se preocupa, porque a gente sabe que eles fretaram ônibus para vir no pinga-pinga, de cidade em cidade, trazendo aí o gado, né, os bolsonaristas para se manifestarem. Então, né, os pontos mais importantes de manifestações no país serão a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e aqui em São Paulo, a Avenida Paulista. O jornal Extra Classe trouxe um destaque para este movimento, o Grito dos Excluídos, né? Eu já tive oportunidade de falar aqui no programa que é um movimento que acontece há mais de 25 anos, não só em São Paulo, mas nas grandes capitais também. É um movimento organizado pela CNBB, pela Igreja Católica, e com a participação de vários movimentos sociais, né, que protestam neste dia em função daqueles que têm menores oportunidades para a sua sobrevivência, né? E que normalmente ficam à margem da sociedade, fora da esfera de decisões políticas e econômicas do nosso país. Então, o Extra Classe vem dizendo que o lema do Grito dos Excluídos este ano será Vida em Primeiro Lugar. Vai ser, então, uma congregação que vai de ativistas do meio ambiente até pequenos agricultores, né? Destacando a importância da agricultura familiar em relação à situação de
insegurança alimentar que nós estamos vivendo desde o ano passado, né? É um movimento que vai congregar desde religiosos e agentes pastorais até movimento de trabalhadores, como os militantes dos sem terra, dos sem teto e as centrais sindicais. Este grito dos trabalhadores, né, o grito dos excluídos, se faz num momento em que tudo é negado no Brasil. É negado o direito à vida, né? Nós estamos vendo também um momento de retirada de direitos conquistados historicamente, e por isto as bandeiras que serão levantadas neste grito dos excluídos serão as bandeiras de participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda. Então, a tua participação, trabalhador, no grito dos excluídos, que acabou abraçando também a causa do Fora Bolsonaro, porque se ele não sair, nós prevemos um 2022 muito mais difícil para os trabalhadores, né? Com o aumento do número de empregos, com o aumento do número de famintos, com o aumento da insegurança alimentar no Brasil. Por isso que o lema, né, do Grito dos Excluídos este ano vem como vida em primeiro lugar, né? A coordenação nacional do Grito dos Excluídos chama o povo para a descer das arquibancadas, né, dos desfiles cívicos e militares, para participarem ativamente na luta por seus direitos, nas ruas, nas praças, nos centros e nas periferias de todo o Brasil, né? Neste ano, a coordenação do movimento destaca a necessidade do enfrentamento à pandemia, porque estamos falando de vida em primeiro lugar, né? A corrupção, que nós já tivemos oportunidade de discutir, que a corrupção mata, né? Porque o dinheiro que era para ser investido para os excluídos é desviado através destas corrupções, não chega a quem deve, e aí então o desalento, o desamparo acaba levando para os cemitérios pessoas que, se tivessem recebido o justo apoio do governo federal, estariam vivas e teriam novas oportunidades, né? E a esperança de sonhar com um futuro melhor. A coordenação do movimento disse que se faz necessário também o enfrentamento ao desemprego e à cultura do ódio, disseminada pelo próprio governo federal, né, e seus aliados, ao atacarem e retirarem direitos humanos de mulheres, de comunidades LGBTQIA+, de comunidades negras, de comunidades indígenas, de comunidades quilombolas, de deficientes e de trabalhadores. Ou seja, né, gastei aí o nosso tempo juntos para enchê-los de boas causas para não faltarem às manifestações do dia 7 de setembro. Se você ficar em casa por qualquer motivo, participe nas redes sociais, né? Publicando as filmagens dos progressistas, dos momentos e nas diversas
cidades do país, nos momentos das manifestações, os cartazes, as apresentações artísticas, né, que estiverem acontecendo para chamar a atenção para a nossa causa. Comente, dê o seu like ou o seu dislike para a publicação que você não gostar, mas participe. Nós precisamos mostrar para os nossos parlamentares, né, no dia 8 de setembro, o saldo de toda esta expectativa, para que eles, né, aqueles que não são firmes ideologicamente e se manifestam através, né, do agradinho dado pelo governo federal, que eles possam saber que rumo tomarem. Porque não adianta o governo federal dar um agradinho para eles se ficar patente, provado a partir destes movimentos no dia 7 de setembro que Bolsonaro de verdade já era. Né? Aí este centrão, esses políticos vendidos, querendo permanecer no poder nas próximas eleições, irão começar a prestar mais atenção no que nós, trabalhadores e progressistas, estamos falando desde 2019. Então, para todos, um ótimo final de semana. Nós ainda nos encontraremos na segunda-feira, às 17h15, para discutirmos o que pode ocorrer aí de novidades, né? Neste final de semana, que promete bastante dor de cabeça para o nosso excelentíssimo senhor presidente da República, que parece que ficou público aí, né? Um enfeite que ele estava usando na sua cabeça, meio disfarçado há alguns anos. Mas a ruptura nas relações de confiança também acontecem no meio bolsonarista. Então, para todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira, às 17h15. Beijo!